Boa noite, bem-vindos, bem-vindos. Vou mandar aqui mensagem lá para os grupos que está começando a aula agora, né? Está começando. Tudo bom com vocês? Todo mundo bem? Como foram de segunda? Como foram de segunda-feira? Me contem aí. Tudo bom com vocês? Hein, pessoal? Tudo bom com vocês? Me contem como foram de dia hoje. Tá todo mundo aqui? Tô mandando aqui pro pessoal. Todos muito bem-vindos. Boa noite. Boa noite. Deixa eu ver, ó, todo mundo que entrou aqui, ó. Quanta gente. Biotecnologia, Laís, Marluce, Mãe, História e Modas, Lucy, Minuzi, Miguelitos. Oi, tia Luísa, você veio. Jaqueline, Bianca, Antônio, Fezão, Maria, Valéria, tudo bem com vocês? Como é que foram? Otávio, tudo bom? Boa noite. Buenas noches. Tem gente nova hoje? Quem veio hoje novo? Começar segunda-feira já estamos quase passando na metade, né? Aula 4. Estamos aí na aula 4, falando hoje dos 4 grandes grupos vegetais, mas eu preciso falar uma coisinha de ontem, porque lá num dos grupos, né, porque eu tô com 2 grupos de WhatsApp, né, gente, que o primeiro deu uma lotada, mas é sempre assim, né, ao longo do curso as pessoas vão saindo, não tem problema nenhum, não tem problema, muita gente está chegando nova, vocês aí que estão na jornada comigo aí desde sexta-feira, quem está chegando agora também muito bem-vindo. Gilvaneide, Maria, tudo bom? Boa noite para vocês. Me fizeram uma pergunta que não entendem, porque o que a gente falou ontem? Ontem eu acho que foi uma das nossas aulas, desde o início, uma das aulas mais difíceis, né? Que foi o botaniquês, desvendando o botaniquês, entrando nessa nova linguagem. Porque se vocês entenderem, né, é assim, quando a gente começa uma nova... A biologia em si é uma nova língua, né? Para vocês terem uma ideia. Eu preciso chamar, conhecer as novas estruturas, tudo tem uma nova nomenclatura, né? Será que os fungos são mencionados onde, Miguelitos? Hoje? Hoje vamos falar sobre fungos, será? Fungo é planta? Quem estava aqui? Eu respondi essa aí já numa das aulas, se fungos são plantas, né? Quem estava aí? Acho que foi na aula 1 que a gente falou, foi logo para começar o primeiro tijolinho lá. Primeira jornada lá, primeiro tijolinho, a gente identificou. E aí a gente viu que fungo não é planta. Fungo não é planta. Então acho que hoje não tem, porque são os 4 grandes grupos vegetais, então não tem fungo, né? E aí, vocês me uma aluna me perguntou assim, que o que ela não tinha entendido o que era domínio, né?
Porque quando eu mostrei ontem aquela classificação biológica, quando a gente utiliza por causa de Linneu, né? Lembra? Reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Então, quando eu coloquei isso, acima de reino, hoje em dia a gente fala de domínio, né? Então, o que seria esse domínio? Eu tinha falado dos 3 domínios, né? Esses 3 domínios, eles foram implementados por, olha, já não é tão recente, gente, é de 77, de um pesquisador, Carl Weiss, e ele dividiu os seres vivos em 3 grandes grupos, né? O domínio das arqueabactérias, das bactérias e dos eucária, né? Então, nossa, o que é esse monte de nome aí, né? Vamos traduzir esses nomes? Alguém sabe aí, quer me ajudar? Bem-vindos, Ainara, Rosi, Dalila, Bueno, Li, bem-vindos. Ó, a arqueabactéria são organismos procariontes. O que são organismos procariontes? São aqueles que não têm um núcleo delimitado, né? Sabe que a bactéria tem um núcleo uma membrana que envolve o núcleo que chama carioteca. E quando você não tem isso, então ele é do domínio arqueabactéria, tá? E aí o que ele é? Ele é unicelular, que é composto de uma única célula. Ele pode produzir o próprio alimento ou não. Então ele pode ser autótrofo ou heterótrofo, uma coisa ou outra, né? E ele foi separado do grupo das bactérias, porque as bactérias são a mesma coisa, gente. Procarionte, que não tem aquele núcleo, não tem a membrana que envolve o núcleo, a carioteca, são unicelulares, podem produzir o próprio alimento ou não, só que esse grupo das arqueabactérias, eles vivem em lugares bem extremos, sabe? Em ambientes ricos em metano, em enxofre, em altas temperaturas. E aí, eles estão evolutivamente mais próximo dos eucariontes, que é o restante, que são todos os outros organismos que têm essa membrana que envolve o núcleo, que separa o núcleo. Então, aqui, para fazer uma analogia para vocês entenderem, você imagina numa sala, eu tenho uma sala, e aí, nessa sala, eu tenho um espacinho reservado para a pessoa que toma conta, que ela fica delimitada ali, e o restante abertão lá. O que seria mais organizado? Aquele que está centralizado, separadinho ali, que consegue coordenar o restante, ou se você tiver todo mundo no meio de uma bagunça? Então é isso o que a gente faz essa comparação entre eucarionte e procarionte. É uma liberdade poética isso. Você tem uma repartição, você tem um pedaço específico que está ali protegendo e está coordenando o restante. Então eu sou mais eficiente assim, tá? Então esses são os 3 domínios. E vocês lembram que eu mostrei aquela árvore zona lá, para encaixar aonde que estavam as plantas naquela linhagem dos Arquiplastida? Lembra disso? Vou mostrar para vocês aqui. Foi na primeira aula, gente, foi na primeira aula. Essa aqui, ó, lembra disso? Olha só, vou pegar aqui. Lembra disso aqui que eu mostrei? Olha lá. Então, aqui, essa é a árvore dos eucariontes, dos domínios que eu acabei de falar, dos eucariontes. As plantas estão aqui dentro, ó, dentro da linhagem Arquiplastida. E nós, os animais, né? Nós estamos aqui, ó, em Opisthoconstes.
Tá certo? Então, esse é um trabalho que também é baseado na linhagem, na filogenia. Lembra filogenia? O que é filogenia? Vocês lembram o que é filogenia? Olha, um monte de gente chegou. Olha quanta gente chegou. Muito bem-vindos todos que chegaram aí, que até me perdi. Muito bem-vindos. Boa noite para vocês. Não é que ele substitui os reinos, é apenas mais uma classificação, né? Que você vai encaixar eles lá dentro. Porque daí a arqueabactéria fica um domínio, bactéria outra, e o restante fica tudo em eucária, tá certo? Isso aí depende da classificação que você segue. Então, se você fala que você está com o sistema filogenético de Carl Weiss e, consequentemente, aquela árvore que eu acabei de mostrar, que é da Sandra Balduffi, então você está fazendo a parte filogenética. Então, deu para entender agora? O único reino que não existe mais, falando em reinos, é o reino Monera, porque daí eu abro as bactérias em arqueabactéria e bactéria, tá bom? E a diferença das duas, vocês lembram? Vocês lembram que eu acabei de falar? Vocês lembram que eu acabei de falar? Elas... Deixa um tempo de vocês escreverem aí para ver se todo mundo entendeu o que é mesmo a diferença de arqueabactéria e bactéria, desses domínios. Isso aí é um pouquinho de revisão, né, de dúvida da aula de ontem, hein, pessoal? E isso aí. Essa parte, elas ficam em ambientes extremos e são evolutivamente mais próximas aos eucariontes, tá bom? As arqueabactéria, tá bom? E a última revisão, que também me perguntaram, o que é tribo? Me perguntaram é isso. Isso aí mesmo. Juliana, isso aí, adaptação. Habitat. Elas ficam em coisas extremas, né? O metabolismo é diferente. Quem consegue ficar em lugares extremamente, com temperaturas extremamente elevadas, né? E aí me perguntaram também, tribo, naquela classificação, né? Quando a gente coloca aquela classificação de reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie, a tribo fica entre a família e o gênero. Lembra que eu falei quando eu mostrei? Quanto mais semelhantes, mais eu vou especificando até virar espécie. Então, são características morfológicas parecidas, né? Para poder estarem ali dentro. Eu peguei um exemplo, gente, do povo das orquídeas, tá? Que tem uma tribo, né? Que tá logo abaixo de uma família. E justamente essa tribo, as espécies que estão ali dentro dessa tribo, elas têm as anteras persistentes e a coluna curta. Então, são características morfológicas que separam, tá bom? Essa sequência é muito pessoal da taxonomia que utiliza mesmo, para encaixar em tribo, daí depois tem subtribo, são detalhes de plantas que são muito parecidas. Por isso que quando vocês mandam assim fotos para mim, olá, boa noite todo mundo que chegou aí, boa noite, pessoal dos Caminhantes do Caparaó, obrigado pela presença. Estéria, Juju, quem mais? O Marcos, a Bica, tudo bom com vocês? Então, quando vocês mandam assim mensagens para mim, me ajuda a dizer que planta é essa? Então, gente, não é fácil você identificar a planta. Lembra que eu falei quantas espécies tem? 391 mil espécies que a gente tem descritas pela ciência, né? Aí o máximo que você dá para saber, assim, quem não é especialista mesmo na área,
Eu lembrei agora que eu levei um colega para dar uma palestra, para dar uma aula, né? Uma aula palestra. Oi, Bea, oi, Carla, boa noite, tudo bom? Bem-vinda. Aí, ó, batendo todo dia aqui, ó. Felizona aí, Carla. E aí, e ele é especialista em orquídea, hein, gente? E aí, ele conseguiu explicar para os alunos para terem essa noção de que não é tão fácil você determinar uma espécie. Às vezes tem coisas que a gente não observa tão bem, porque não sabe. Oh, com certeza, Miguelitos, bem mais fácil identificar família do que espécie. Você tem aquelas características morfológicas ah, mais pronunciantes, né? Você não tem aquele super detalhezinho. Por exemplo, você tem característica lá de bignoniácea. Grande parte das folhas são digitadas. Você bate o olho e fala assim, isso aqui é bignoniácea. Mas daí qual tipo do IP e das outras que estão no meio, aí é difícil. Aí tem que estudar, né? Deixa eu ver, briófitas passaram para monofiléticas. Então, eu acompanho a professora Nívia, que é lá da Federal Rural do Rio de Janeiro, e ela falou que que as briófitas são monofiléticas, né? O que é monofilético, gente? Para quem tá aqui e fala, ai meu Deus do céu, o que é isso? Que todas descendem do mesmo ancestral, tá? Todos têm o mesmo ancestral. Não tem essa coisa que é polifilético, mas isso aqui nem é o enfoque da nossa conversa hoje. É verdade, Carla, é bem difícil correr uma chave, não é fácil. É para especialista mesmo, a gente consegue família. Família não é tão difícil. Boa noite, Simone, bem-vinda. Oasis também, Natural Design. Entendeu? Então, assim, a aula de ontem eu dei um pequeno apanhado. E aí, eu vou mostrar para vocês, ó, eu não tô ganhando nada, hein? Mas eu vou mostrar 2 livros para vocês, que eu utilizo bastante. Esse aqui, ó, de morfologia vegetal. Eu conversei com a Maria lá da Taxon, que eu falei para ela desse curso que eu tô fazendo. Ela falou que esse aqui, infelizmente, não tem mais, tá? Então vocês vão ter que dar uma procuradinha em outro, né? Então, Juliana, a professora Nívia com certeza vai te explicar muito melhor isso aí, sabia? Mas ela tá falando, porque o livro que eu cito aqui, que é do Simpson, ele não coloca que elas são monofiléticas, tá? Mas eu vejo ela e aí recentemente agora, finalzinho do ano, ela colocou explicando isso, viu? Falando que elas são monofiléticas, mas eu não sei grandes detalhes. Tem um núcleo lá de pesquisas. Tá vendo por que eu não entreguei a apostila ainda? Porque eu tô fazendo esse levantamento, tô colocando junto com dúvidas de vocês para colocar, né? Boa noite, plantas invertidas, Ramando e Wagner que chegaram aí também. Bem-vindos. Ai, saudade de vocês. Se vocês quiserem, ó, vão conhecer um trabalho lindo de identificação de plantas deles. Que ontem foi a aula, né, de Desvendando Botaniquês. Né? Então, na Taxon tá esgotada, eu conversei com ela. Ela falou que tem o Botânica Sistemática. E o outro, peraí que eu guardei aqui. Esse aqui é mais antiguinho, gente, mas salva bastante, viu? Tudo bom, Simone? Boa noite. Me salva muito. Olha só, glossário ilustrado de botânica. Esse aqui são de 3 deuses da botânica. Professor Mário Ferri, professora Nanusa, a maravilhosa, mais maravilhosa de todas. E a professora Valquíria, olha isso aqui. É o glossário ilustrado de botânica, é o que eu uso bastante. Esse banner é um show, né? Então, daí tem aqui, ó, é um pouquinho mais, estão vendo? Tem algumas ilustrações e definição. Gente, isso aqui é para consultar, não é para saber tudo de cor, tá bom? O
O do Lorenzi e do Eduardo, ele é num papel maravilhoso. Então, olha só, não sei se vocês conhecem, tá? Tem a foto, tem a explicação, tá? Simone, eu não sei de onde ela é, a professora Valquíria. Eu sei que ela já é aposentada do Instituto de Biociências e ela foi orientadora de uma das presidentes da pós-graduação do Instituto de Botânica da Solange. Eu não sei de onde de onde ela é. A professora Nanusa, eu sou neta científica dela. A minha orientadora foi aluna de Nanusa, fez mestrado com Nanusa, né? Então a gente diz assim, né? Na academia científica, quem é o professor mais antigo, assim, a gente vai falando das famílias científicas, né? E, enfim. Então, isso foi o que eu ficou falando ontem, né? As dúvidas que vocês mandaram para mim, porque eu abri o grupo para vocês conversarem um pouco. Então, sempre vale a pena ter ao lado, sempre tem que consultar, sempre tem que ler, tá? Ah, Valquíria. Não, essa aqui eu acho que já é aposentada, a professora Valquíria Rossi Monteiro. Ela já é aposentada, tá bom? Elísio, meu lindo, veio aí. Irmão botânico também. Bem-vindos. Enfim, então... E o que a gente vai falar hoje? O que nós vamos falar hoje em plena segunda-feira? O que nós vamos falar? O que vamos falar sobre como os especialistas identificam os 4 grandes grupos vegetais, hein, pessoal? O que vocês acham? Primeiro, quais são os 4 grandes grupos vegetais? Vocês sabem quais são? Sabe? Dando um tempinho aqui para responder. Vai colocando. Relembrando que aqui no nosso curso a gente está falando de plantas terrestres, tá bom? Vamos dar uma breve recapitulada que eu falei no primeiro dia da definição de planta? Quando... Eu vou mostrar até a foto, hein, gente? Lembra? Uma coisa... Tá tentando lembrar? Ó, calma que vai começar a sair. Quando a gente faz um curso, faz uma sequência de aulas didáticas assim, nada é separado, tudo é em bloquinhos, né? Então, não adianta nada eu pegar o conhecimento da primeira aula e jogar fora, da segunda e jogar fora, não, elas vão se complementando. Hoje a gente está na 4ª aula e eu tô voltando ao que é da primeira, né? Lembra lá quando eu falei, mas afinal das contas, o que é planta? Como é que a gente define planta? Como fazemos planta? Olha lá, lembra? Para quem tá chegando hoje, ó, eu tenho lá um eucarionte não fotossintetizante que englobou, ó, foi lá e comeu uma cianobactéria. Ele engoliu essa cianobactéria que faz fotossíntese e aí deu a linhagem dessas 3 aqui, ó. As glaucófitas, que são algas de água doce, as algas vermelhas e as algas verdes. Então, essas 3 linhagens aqui, pessoal, são o que a gente pode definir planta. Então, planta do ponto de vista filogenético é isso. São organismos provenientes de endossimbiose primária. Tá bom? Mas, olha lá,
Mas a gente está aqui e falando só depois dessa distinção aqui, que teve uma alteração, e estamos falando só de plantas terrestres, plantas embriófitas, tá bom? Isso aí, ó lá, briófita, pteridófita, gimnosperma e angiosperma, tá? Aqui no curso, a gente está fazendo tudo com a base do sistema filogenético, tá? De evolução. Vamos pensar em evolução, tá? Sim, sim, Fezão. Epífitas são consideradas terrestres, sim, dentro desse contexto, né? A gente está acostumada com epífita, as tilânsias, né? Tilânsia, que são bromélias. Bromélias são da família Bromeliaceae. Bromeliaceae tem flor, fruto e semente, então ela está dentro de angiosperma, tá? Tem algumas orquídeas também que são epífitas também, né? Então são as mais comuns, assim. Então estão tudo aí dentro, né? Então, mostrando essa classificação aqui do Simpson, gente, ó. Como é que a gente enxerga a vida quando olha um cladograma? Olha só. Olha, dá uma olhada nisso aqui. Então, a gente está falando das plantas verdes. Qual foi a novidade evolutiva? O cloroplasto. Tá aqui, ó, o cloroplasto. Vocês, agora fiquem aí, ó, que eu quero saber a resposta de vocês. Vocês já viram isso aqui, um cladograma? O que é isso? Tem ideia do como funciona um cladograma? Diz para mim aí sim ou não. Quem não sabe pode colocar que eu explico, tá? Afinal, nosso curso chama Botânica para iniciantes, né? Então, teoricamente, a gente tem que relembrar todo o início, né? Isso, olha mesmo. Dá para fazer com a linhagem da sua família para entender bem melhor, olha lá. Então, assim, ó. Por que você gelou, Maria? Conta para mim, por quê? Tá difícil? Não tá difícil, olha só. Aqui a gente tem aqui em destaque, a gente tem os grandes grupos, tá? Essa linha diagonal, ó, essa linha diagonal é a medida que vão surgindo, ó, essas novidades evolutivas aqui, ó. Eu tenho uma novidade aqui, tenho outra novidade aqui, depois outra aqui, e isso ao longo do tempo. Ah, vindo de vocês é muito carinho. Também sou fã. A gente precisa fazer mais coisas juntos, que eu já participei com vocês. A gente precisa fazer coisas assim, Amanda e Wagner, tá? Então, olha só. Uma coisa que eu sempre prego, gente, não é porque ele apareceu antes que ele é ruim, tá? Ele tá aqui, tá, ó, todo mundo aqui, ó, é na linha atual. Todo mundo tá junto. O que muda é a quantidade de um e de outro, que depois a gente vai olhar num outro gráfico. Mas é isso, ó, apareceu o cloroplasto. Apareceu o cloroplasto. Quem que apareceu? As plantas verdes, olha só. Todo mundo aqui das plantas verdes. Deu para entender? Isso. Ai, vamos conversar, trocar figurinhas, divulgando ciência. Aí, ó lá, apareceu várias linhagens de alga verde. Aí, o que aconteceu? Deixa eu ir mais para perto. Outra novidade evolutiva apareceu aqui. Olha só, algumas características morfológicas apareceram e daí aqui surgiu esse grupo aqui, ó, que é o que a gente está falando, ó, das embriófitas, que são as plantas terrestres. Quais novidades apareceram? Cutícula e o embrião, né?
embriófitas são aquelas que têm o embrião, né? Vocês lembram do que é cutícula e embrião? Olha só, a cutícula aqui, ó. Isso aqui é uma planta, né? Que eu cortei. E aqui ao redor, ó, essa aqui bem mais espessa, é uma cutícula. Essa cutícula é uma camada de cera que está impermeabilizando e fazendo que as plantas não ressequem. Porque até então a gente viu que elas lá estavam dentro da água, não estavam dentro da água? E agora elas foram para a terra. Então ela não pode ressecar. Então ela teve o surgimento da cutícula. Verdade, eu anatomista que sou, concordo plenamente, né? E aí, ó o surgimento do embrião aqui, ó. O que acontece aqui, ó? Quando os gametas masculinos encontram os femininos, tem a fecundação. E tendo a fecundação, eu tenho o desenvolvimento do embrião, né? Dentro desse copinho aqui que a gente fala, né? Isso aqui é de musgo, esse ciclo de vida de musgo, que tem as células estéreis. Então, eu tenho o embrião e que é o surgimento, é a novidade evolutiva desse grande grupo. Tá certo? Deu para entender? Todo mundo tira print? Tira print e marca a professora? Deu para entender? Então, quando eu olho lá naquele cladograma e vejo o surgimento da cutícula e do embrião, olha lá, vejo aqui, da cutícula e do embrião, então eu tenho as plantas terrestres, tá bom? E aí, quem que apareceu? Olha lá, olha as briófitas aqui, as briófitas. Eu tenho lá 3 divisões, né? Em botânica a gente não fala muito filo, né? Fala mais divisões. A gente tem aqui as 3 divisões, ó, as hepáticas, as marcantes e os musgos, né? São as briófitas, né? Que a gente, hoje em dia, será que a gente continua chamando briófita? Coloca aí no caderninho. Pegou o caderninho? Porque essa é uma das perguntas que eu coloquei para o final da nossa aula. Será que essa nomenclatura ainda é a mesma? Será que continua chamando briófita? E briófita? Hein? Se eu falasse para você assim, conta para mim, o que é uma briófita? Como é que você me contaria o que é uma briófita? Bem-vindo, pessoal que chegou, que está chegando aí. Em plena segundona, 4º dia de aula do nosso Botânica para Iniciantes. Estamos aqui falando de briófitas, né? Qual o tamanho de uma briófita? Eu penso assim, quando eu vou descrever. Tamanho de uma briófita. Onde a briófita vive? Isso, ó, bem pequenininha, milímetros, centímetros. Onde que eu encontro a briófita? Onde eu encontro? Encontro briófita em lugares totalmente inóspitos, tá bom? Eu posso encontrar ela lá em rocha de montanha, lá numa amplitude de temperatura gigantesca, que durante o dia faz um baita de um calor e de noite faz muito frio. Na água, ela acumula bastante água, né? É mais lugar úmido mesmo, né? Que a gente enxerga briófita, né, pessoal? A gente encontra mais em lugares úmidos. Mas eu também tenho em lugares assim bem mais diferentes, né?
que eu posso ver. Tem até, ó lá, tem no solo da caatinga. Olha só, tá vendo? Com lodo. Eu estava escutando, estava lendo um artigo da professora Nívia, ela estava falando assim que boa parte, que o pessoal fala limo, né, também, não é tanto nem da briófita, é mais das algas que estão ali, principalmente onde está muito úmido, muito, muito. Tem, Mahara, tem na caatinga. Ó, mas selaginela não é briófita. Sabia? Selaginela não é briófita. Não, não. Tá? Selaginela, ela tá dentro de uma classe lá que eu vou mostrar pra vocês, de pteridófita, tá? Será que continua chamando pteridófita? Em rochas, tem, sabe até onde? Em aberturas de vulcão. Lá na Antártida, professora Jussara Bordim, que trabalhou lá, que fez mestrado e doutorado no Botânico, ela teve uma parte lá na Antártida para ter a coleta de briófitas lá, sabia? E quando eu caracterizo, então, elas estão no ambiente terrestre, estão lá, são pequenas, são ausentes de tecido vascular, elas não têm raízes, tá? Elas não têm as folhas verdadeiras, né? A gente não chama isso ainda, e nem de caule, não chama nada disso. Mas elas são extremamente importantes, porque lembra, onça em árvore é o que mais tem, se você for ver. Tem muita, muita, muita vida linda numa árvore, principalmente com briófita, tem líquen juntos, né? Engraçado que a gente precisa colocar uma aula de líquens, que eu acho que vale a pena também, né? Pro nosso curso, que eu vou oferecer a partir de quinta-feira, aí sim vamos pensar numa aula de musgo, ó, de líquen, né? Verdade, olha só, são extremamente importantes para indicar, para biomonitoramento, para a qualidade do ar. Sabia disso? São pioneiras, né? E aí a gente quebra o que a gente conversou no sábado, né? Para que servem as plantas? Ah, mas olha só, ela não vai me dar nem comida e nem vai me dar vestuário, mas ela é extremamente importante porque ela é pioneira e ela serve para programas de biomonitoramento, para a qualidade do ar, né? É extremamente importante isso para vocês colocarem na caixinha assim, né? Apesar que grande parte, né, se não todos que estão aqui, são defensores e respeitam o meio ambiente, gostam disso, entendem. Quase ninguém tinha cegueira botânica aqui, conseguimos fazer não a cegueira botânica e a gente sabe a importância dessas plantas ao geral, né? Mas aí, pessoal, passou mais um tanto de... Ah, e também sabe o quê? Também ela tem qualidades para medicinais, tá? Medicinais também. E elas retêm muita água. Isso mesmo, ó, podemos perceber se a umidade está boa. Porque ela retém água. Ela retém bastante água, né? Líquens. Depois a gente vai conversar sobre líquens, Maria, para falar isso. Ah, elas são muito apaixonantes, né? Tem um núcleo de estudo só do pessoal de briologia. Depois eu vou colocar na apostila para vocês irem atrás, para participar até da comunidade, aprender, saber. Não sei se você já faz parte. É uma coisa que vale muito a pena, tá bom? Aí, o que apareceu? Passou mais um determinado tempo. Opa, surgiu uma outra novidade evolutiva. O que apareceu para essas plantas começarem a tomar tamanho, começar a crescer? O que apareceu? Hein, pessoal? O
que começou a aparecer? Que começou não? O que apareceu? O que surgiu para para essas plantas ficarem? Eu não gosto do termo conquista do ambiente terrestre. Não, eu não gosto. Elas estão aqui, elas estão se adaptando e não conquistando, né? Isso aí, Valéria, vasos condutores. O que apareceu? Apareceu uma macromolécula super show chamada lignina. E aí, essa lignina que estruturou e fez com que as plantas conseguirem ter maiores tamanhos, ficarem mais como é que eu posso falar a palavra? Elas ficaram mais imponentes, né? Devido aos vasos condutores. Isso aí é a molécula lá da lignina. Com as briófitas, Pati, você vê, o pessoal estuda bastante. É bom saber isso aí. Vamos divulgar para todo mundo conhecer. Tem tanta gente fazendo tanta coisa boa, né? Então, olha lá. Olhando aqui, gente, no nosso cladograma, ó. Olhando o cladograma, o que apareceu, olha lá? Os tecidos vasculares, ó, os vasos condutores, xilema e floema. Sabe a diferença de xilema e floema? Xilema e floema? Lembra disso? O que é xilema e floema? Cadê um xilema e floema maravilhoso aqui? Tá aqui, ó. Olha aqui. Um xilema é tecido, tá, ó? Para vocês terem uma noção. Xilema não é célula, tá? São várias células que constituem o xilema. Então, a gente tem aqui, ó, elementos de vaso, que dá para ver direitinho aqui, ó, com a espessura, isso aí. Isso aí mesmo, que vocês estão escrevendo para mim. Você tem os elementos de vaso, você tem algumas células de parênquima aqui no meio, tá? E o floema aqui. O floema com várias células aqui, células companheiras, células parenquimáticas, elementos de tubo crivado, mas não precisa tanto detalhe não, mas são dois conjuntinhos diferentes. Por esse conjunto, sobe a água das raízes, tá? Sobe a água das raízes, vem para o caule e vai para a folha. Faz a fotossíntese e aí desce por esses aqui, ó, para ir de volta para as raízes, para a nutrição do corpo inteiro, tá? Então, um sobe e o outro desce, tá? E uma característica que a gente não fala muito, mas que é a independência do esporófito, até então, nas briófitas, a gente sabe que tem a dependência, né? Tem a dependência do gametófito, porque aquilo gostoso que a gente pisa é o gametófito. Aqui e ali são as estruturas onde vão ser formados os gametas, tá? E o esporófito é o outro, que é a haste, né? Acho que todo mundo já viu isso aí, é uma haste, tá? Então, ele tem essa dependência. Chega os tecidos vasculares e acaba essa independência do esporófito, tá? Que é a parte onde tem produção dos esporos. E onde vai acontecer a meiose são nos esporos, né? É a música. Isso é um sobe e outro desce. Isso aí mesmo, tá? E aí, surgindo isso, esse novo grupo, o pessoal, já teve gente que escreveu aqui o nome do grupo, ó. Qual que é o nome do grupo? Traqueófitas, olha lá. Que são todas essas aqui, ó. Daqui por diante, tá vendo, ó? Surgiu a novidade evolutiva, então daqui para frente, todas elas, teoricamente, têm os tecidos vasculares. Então, são chamadas de traqueófitas, tá?
Essas traqueófitas, a gente pode falar também de plantas, ó lá, vasculares, tá? Esse grupinho aqui, ó, tanto esse grupo quanto esse aqui, espera só um pouquinho que eu já falo para você. Tanto esse grupo quanto este aqui são plantas vasculares sem sementes, né? Eles não têm sementes, então a gente chama, ó, que essas plantas aqui, monilófitas e licófitas, são plantas vasculares sem sementes, né? Tá certo? Tô procurando aqui um cladograma só delas para vocês verem direitinho, tá? Deixa eu só achar aqui, rapidão, rapidão, que eu tinha colocado. Rapidão. Achei, tá aqui. Vamos lá. Olha lá das traqueófitas. Olha aqui, ó. Olha como a selaginela tá aqui, ó. Ela tá dentro das licófitas. Tá vendo? Ela tá aqui dentro, ó. Quando a gente abre aquele grande cladograma, pessoal, vão acontecendo mais novidades evolutivas aqui, né? Mas, ó, cada marquinha escura aqui, em negrito, são várias novidades que vão acontecendo. Então, ó, a gente usa aqui nas licófitas as selaginelas, né? E os licopódios. E nas plantas lá, das monilófitas, a gente usa quem, ó? Acho que foi semana passada que eu coloquei um equisetum, né? Um equisetum, mas aqui, ó, as samambaias estão aqui dentro dessa classe, ó, Polypodiales. Elas estão aqui, tá bom? Tá certo? Todo mundo entendeu? Olá, pessoal que chegou, Emily, Jean, Seares, Jana, bem-vindos, bem-vindos. A pergunta muito importante de criptógamas e fanerógamas que a gente estudou, né? Eu, pelo menos no meu tempo, entrega idade. Entrega idade. Eles ainda falam, sabe o que? Plantas inferiores. Sabia disso? Olha que coisa horrorosa falar plantas inferiores e superiores, né? É uma piadinha interna, né, do povo lá do botânico. Ah, não vou estudar com você que você estuda planta inferior. Não, as criptógamas, se você for ver, são aquelas que não produzem sementes, flores e frutos, que está escondido, sabe? O cripto é o escondido. E a fanerógama são aqueles que são vistosos, tá? É uma classificação, mas é uma classificação mais antiga, tá? Hoje a gente já não fala nem tanto disso, nem fala tanto disso. Todo mundo, por isso que quando eu mostro para vocês o cladograma, não é porque surgiu antes, há 300 milhões de anos atrás, e as outras que surgiram agora, bem mais recentes, 140 milhões de anos, é que são melhores. Não. Foram produzidas novas estruturas, por quê? Por adaptação mesmo, para tomar, para poder sobreviver no ambiente, daí foram. E isso, ele não tem essa parte, né? O escondido. Depois eu vou dar uma olhadinha na definição mesmo, o que é cripto e gamas, né? Mas o cripto é aquela parte que está escondida e não tem essa parte vistosa, né?
E tá escondidinho, tá muito bem escondido, né? Então, todos são importantes, né? Todos são importantes para vocês não fazerem escolhas entre um e outro. Então, todo mundo tá aí, tá? Hoje a gente tem muito mais, por exemplo, angiosperma do que briófita. Mas ela tá aqui e tá bem. E é utilizada, como vocês mesmos me disseram, como bioindicadores de poluentes aéreos. Olha só. E tá bem mesmo, tá? Aí, passou mais um tempo, o que surgiu? O que surgiu, gente? O que apareceu? Aquelas lá, eu acabei de falar, plantas vasculares sem sementes. O que apareceu? Apareceu a semente, olha só, as seeds. Elas apareceram. E elas apareceram, surgiu o grupo das espermatófitas, das plantas com sementes, né? Que a gente tem dois grandes grupos, isso mesmo, olha, você escreveu lindamente, ó, não tem mais evoluído, né? Lembra, a gente no começo antes falava de primitivo, é uma qualidade primitiva e derivada, né? Então, no caso de apomorfia e plesiomorfia, mas aí não quero falar muito esses termos hoje. Mas todo mundo tem novas características e todas estão aí, estão funcionando bem, né? Esporos. O que tem esporos? Onde estão os esporos agora? É isso que você está perguntando para mim? Nessas plantas com sementes? Num aulão aí que eu dou de quinta-feira, que a gente tem aulão aí toda quinta-feira às 5 horas da tarde, essa semana também a gente vai ter uma aula, que é aula normal, de quinta-feira às 5, mas o nosso curso termina às 7 na quinta-feira, né? Então, teremos um encontro duplo comigo. Quem quiser, fique muito à vontade para vir às 5 horas da tarde. Eu falei nisso na parte de reprodução de ciclo de vida de plantas, né? Nas samambaias, você tem os esporos, sim, ainda, porque são plantas vasculares sem sementes. Ela fica na folha, né, na parte de trás, na superfície de trás da samambaia, e ela tá ali. E os esporos, ele é um caractere taxonômico. Então, quando eu vou identificar uma samambaia, ele é uma das coisas que me ajuda muito para saber qual é a espécie, né? Qual é a espécie. E apareceram, isso, nos soros, que tem os esporângios que produzem os esporos, isso aí. Então, olha só, os esporos aí nesse caso, eles estão retidos agora na planta mãe, eles não são mais liberados, porque a planta agora vai formar semente, tá? Aí você ainda tem a mega esporogênese, a microesporogênese, você ainda tem, só que eles não são mais liberados no ambiente, eles ficam retidos na planta mãe, tanto nas gimnospermas quanto nas angiospermas, e aí ficam ali dentro, porque daí tem o feminino com o masculino, que daí fecunda e daí vai surgir a semente, tá? Essa parte de botânica, haja, é bastante assim, ó. Uma dica que eu dou para vocês: façam resumos ou mapas mentais para saber principalmente ciclo de vida, tá? Que aí você consegue entender como funciona cada grupo. Os ciclos de vida, o pessoal não suporta isso, sai todo mundo correndo, né? Mas é muito importante, porque aí você consegue entender o que é uma coisa da outra, né? O brotinho no final do ápice da folha samambaia pode se desenvolver por reprodução vegetativa. O brotinho no final do ápice.
Eu nunca fiz isso. Nunca fiz isso, não sei. Sinceramente, eu não sei, né? O que dá muda de outra planta, né, o que você corta, é porque ela tem algumas células lá dentro dela que se tornam meristemáticas. Então, algumas células parenquimáticas voltam a ser meristemáticas, então eu consigo fazer muda, tá? Mas a parte do ápice da folha eu acho que não, porque é a última que desenvolve, né? Se você for ver, tem que ser na parte mais, talvez basal da axila, mas não sei te dizer, não. Nunca fiz muda de samambaia, tá? Nunca fiz. Uhum. Porque isso aqui que você estava falando para mim, Carlos, eu estou pensando no báculo, a ponta final do báculo, é isso? Eu não tenho conhecimento se ali é germinativo ou não, tá? Então, pessoal aí dos plantas invertidas, então tem que fazer esse resumo os ciclos de vida. Vocês, não sei se vocês me conheciam há pouco tempo, se conheceram agora por causa do curso, então já vai fazer há um mês que eu estou dando aulas todas as quintas-feiras à tarde, e aí a gente tem até um grupo do WhatsApp separado, onde eu coloco resumos, as coisas dos slides da aula lá, e a gente já falou sobre ciclo de vida vegetal, tá? Nesse, no Nessa mentoria que eu vou oferecer para vocês na quinta-feira, vocês vão ter acesso a toda essa biblioteca de vídeos, né? Para vocês terem para poder consultar a qualquer hora, né? A samambaia nunca produz solos. Eu não sei o quanto tempo demora para elas produzirem, né? Você tem que ir acompanhando. Às vezes demora para produzir esporos, viu? Para produzir. Tem umas que às vezes mudam a coloração para produzir, né? Tem que acompanhar o ciclo de vida dela, que daí fica mais fácil para vocês entenderem, tá? E aí surgiram as sementes, né? Falei das sementes. E aí passou mais um tempo, surgiram as flores. As sementes, pessoal, as sementes que apareceram, né? Elas têm uma novidade evolutiva extremamente importante, porque ela tem ali dentro dela uma proteção que que fica uma proteção e você consegue ter uma taxa de, de novos indivíduos bem mais alta, porque está ali todo bonitinho dentro de uma estrutura, né? E com o aparecimento ainda das flores, que aí essas sementes, né? O grupo vai chamar angiospermas, né? Esse grupo ainda vai ter o quê? A semente protegida dentro de uma urna, que é o fruto, né? Tá fechadinho ali dentro. Então tá mais protegido. Aí tem ainda o tecido endosperma, né? Tem o tecido do endosperma, que é o que vai garantir ainda a nutrição daquela semente para ficar um bom tempo ali até vingar mesmo de verdade, né? Para vocês verem como elas vão isso, sucesso reprodutivo, obrigado. E sucesso, vocês me auxiliaram aqui, né? Então você percebeu? Foram novidades evolutivas, grande partes morfológicas, que foram surgindo esses quatro grandes grupos. Isso mesmo, Miguelitos, ó, é o vaso, né? Ela tá semente dentro de uma urna, de um vaso protegido, que é dentro do fruto, né? Olha, eu não sei, porque a última que apareceu, que foram as flores, foi há 140 milhões de anos atrás. Então eu não sei o que pode aparecer assim de novo, né? O que foi mudando, se a gente
for entrar, que aí no curso, né, no curso pago, aí a gente vai entrar dentro das angiospermas e aí a gente vai ver essas diferenças de flores, flores solitárias, flores em grupo, o que apareceu antes, o que apareceu depois, mas essas estratégias reprodutivas, né? Aí é que a gente monta a nossa percepção, tá? Certo? 8 horas, gente, olha eu aqui. Uma coisa que eu quero. Isso mesmo, vieram as flores. 140 milhões de anos atrás apareceram as flores. Uma coisa assim que eu destaco para vocês, ó. Eu sou formada há 21 anos, eu sou formada. E isso não tinha no tempo que eu me formei, né? Então, o conhecimento, o aprendizado é contínuo. Por isso que eu penso assim, o quanto vale eu ficar estagnada, o quanto eu perco na minha profissão, o quanto eu fico diferenciada, o quanto que as pessoas não vão acreditar em mim. Então, por isso que a gente precisa sempre fazer cursos para se atualizar, né? Se eu ficasse falando em 2001 do mesmo jeito que era, que surgiu um na sequência outro, na sequência outro, né? Eu estaria completamente errado, né? Sim, sim, tem todas essas alterações, né? Todas essas alterações. Então, por isso a importância do estudo, de você fazer parte de uma comunidade de pessoas que gostam e têm o mesmo interesse, e tem uma pessoa que saiba te direcionar, né? Esse é o diferencial, né? E aí vem a pergunta mais importante da nossa aula de hoje, gente. Esses nomes que eu falei até agora, Briófita, Pteridófita, Gimnosperma e Angiosperma, eles continuam o mesmo nome, se eu for falar hoje, tá? Ah, obrigada, gente. Obrigada mesmo. Ó, vai dando coração, curtindo, espalhando, que para mais gente saber disso, né? O pessoal da academia científica precisa sair, precisa vir aqui e contar para todo mundo essas grandes descobertas, o que está sendo mudado é, nos livros já do ensino médio, da professora Sônia Lopes, ela já coloca essa árvore que eu mostrei para vocês hoje da Sandra Balduffi, né? É verdade, Carlos. É bem difícil. Muitos professores, e eu falo como bióloga mesmo, correm de botânica, somem, deixam botânica, principalmente o pessoal do segundo ano, lá para o quarto bimestre para não dar tempo mesmo de dar a disciplina, porque a pessoa nem sabe. Nem sabe. E olha o quanto, na nossa aula 2, vocês listaram aí comigo uma quantidade absurda de mais de 7 motivos para a gente estudar as plantas. E não é só porque elas nos servem, né? Então, essa nomenclatura, né? Verdade, o pessoal foge da botânica, foge, prefere fazer qualquer coisa do que isso, e é extremamente importante, né? Então, os nomes, a nomenclatura, a gente não chama mais assim. Então, a gente não fala mais de briófitas, a gente fala de plantas avasculares. Plantas avasculares. Ai, que bom. Sorte dos seus alunos, né, Carlos? Sorte deles, né? A maioria. Aí tem que correr atrás do prejuízo, né? Então, as pteridófitas, a gente não fala mais pteridófita. A gente fala plantas vasculares sem sementes, tá? Plantas vasculares sem sementes. E gimnosperma continua gimnosperma e angiosperma continua angiosperma, né? Para terminar só essas ilustrações
que isso é lindo e eu vou colocar para vocês, né? Vou colocar mesmo, quero que vocês printem e mostrem essa aula aí, que eu vou repostar todo mundo, me ajudando ainda a divulgar o trabalho, né? Eu vou mostrar as filogenias desses grupos para vocês verem, que depois dá para pegar até com QR Code, sabia? É verdade, livro didático é muito ruim para essa turma, viu? Para falar a verdade. Acho que agora eu tô entendendo porque você estava me perguntando de criptógamas, né? Porque alguns ainda falam muito criptógamas e fanerógamas. Isso é muito ruim. É bem desatualizado, né? E a gente tem que usar. É uma porcaria. Tem que mudar, gente. Tem que mudar. Temos que mudar. Temos que mudar e mudar pelo voto, né? Para ter gente mais que entenda um pouco de ciência ou que valorize o nosso trabalho. Ó, olha aqui que eu vou colocar lá na apostila, ó. A filogenia das briófitas, o que é dividido nos grupos, tá? Olha só, a gente tem lá aqui das marcâncias, né? Marcâncias, né? Para falar a verdade, quando tem um T, ó, em latim a gente lê como C. Então é marcância, ó, marcância, a briófita e aqui as antóceras, tá? Sim, se você tá lá no nosso grupo do WhatsApp, eu vou disponibilizar ela lá, tá? É que eu tô montando ela ainda, tô montando. Eu preferi deixar ela toda montada do que ficar separando por aulas, porque eu acho que vale a pena, né? Não, não saiu, ó, tá aqui, ó. Tá aqui, ó, briófita aqui, ó, tá aqui dentro. Tá vendo, ó? Tá aqui. Super aqui dentro, tá? Ah, então você tá no dos aulões. Entra no que tá no link na bio, que daí você recebe a atualização. Eu sempre mando o horário das aulas, de quando que a gente tá, os conteúdos que vão ter, daí ali você consegue pegar ela quando eu colocar, tá? Então, ó, eu vou colocar esse aqui para vocês, tá? Que são a filogenia das briófitas. Das traqueófitas, ó lá, que são das plantas, né? Que tem os elementos vasculares, que a gente tem aqui, ó, as licófitas e as monilófitas, tá? Que eu acabei de mostrar para vocês. E aqui embaixo, ó, as gimnospermas, né? Ó, as espermatófitas, para falar a verdade, né? As espermatófitas com as gimnospermas aqui, com os grupos, e as angiospermas, tá? Vai ter esse aí também, para vocês entenderem direitinho. E olha o das angiospermas, gente. Olha o das angiospermas aí. Que a gente não utiliza mais, né? Monodicotiledônia. Hoje em dia a gente usa isso aqui, ó. Tá vendo a coloração? As basais, tá? As monocotiledôneas e as eudicotiledôneas, que é o restante, tá? Que é o restante, que daí divide em dois grupos, né? De asteride e roside, tá? Só para vocês terem uma ideia de como isso mudou. Muito mudou bastante, tá? Vai estar tudo lá para vocês, tá? Vai estar tudo ali. As basais, olha só. As basais são aquelas. O que a gente tem aqui no Brasil, só vou mostrar que tem no Brasil, são as ninféias, tá? São as ninféias. Sabe quais são as ninféias? Não sei de onde você é, mas aqui no Jardim Botânico de São Paulo tem o Lago das Ninféias, né? Que é lá num dos lagos, né? Tem o Lago das Ninféias. Então são as basais, tá?
Dá uma procuradinha, põe as ninféias, tá? São elas. Alguma dúvida, gente? Olha, vou te falar uma coisa. Eu tô nesse mundo desde 98, nesse mundo da botânica. Acho que você nem tinha nascido ainda. Eu não sei nada ainda, para falar a verdade. Para falar a verdade, quanto mais a gente estuda, mais vê que precisa aprender, né? Então, assim, provavelmente você vai com a botânica na prática, você vai descobrindo algumas famílias, mas não vou dizer que é impossível, mas é praticamente impossível você saber esse tanto. O bom é você saber a sequência, né, daquilo lá. Divisão, classe, ordem, família, gêneros, pegar algumas características morfológicas muito marcantes, né, que como você consegue diferenciar uma família da outra. Aí, e prática, muita prática, de reconhecer, de sempre ter o livro do lado, de procurar. Aí é um trabalhão para uma vida. Né? Ó, tem 391 mil espécies descritas. Né? 90% disso é de angiosperma. Olha só quantos são. Então é difícil. Você está fazendo onde, faculdade? Conta para mim. Li, onde? Esse aí a gente tem que fazer um curso de anatomia para entender transporte de floema, anatomia com fisiologia, uma ecofisiologia, fica bem mais assim. Isso aí a gente demora um tempo, uns 50 minutos pelo menos. Tá certo? Na Unip, olha só. Procura um estágio, procura um estágio. Te recomendo isso. É, o mesmo conselho do meu professor, eu falo para você, vá procurar um estágio. E dentro da botânica tem muitas áreas. Uma delas você pode se apaixonar, né? Anatomia, fisiologia, ecologia, taxonomia. Aí você vai ver de verdade o trabalho, daí você vai ver que as coisas começam a se encaixar e você fala assim, nossa, eu adorei isso, ou senão, não gostei disso. Tá bom? Gente, mais alguma dúvida a respeito da aula, do curso, da mentoria que vai ser a partir de quinta-feira, né? Olha eu passando da hora, olha, 15 minutos, gente. Tem uma tarefa. Lá no Instagram saiu um post às 8 horas da noite para vocês contarem para mim o que mais surpreendente vocês aprenderam hoje, tá bom? E ao longo eu vou ver aí um jeitinho de dar um presentão para vocês, né? Ver um jeito, um brinde aí para quem fez todas as atividades. Ó, eu vou contar isso direitinho para vocês ao longo, tá bom? Da mentoria. É uma mentoria que chama Despertando para a Botânica, onde vocês vão ficar comigo 3 meses e ter acesso a todas essas bibliotecas, tá certo? Vou contar para vocês. E quem fizer o curso inteiro aí vai ter um presentão, um desconto bem bom, tá bom? É isso. Muito obrigada a todo mundo que ficou. Amanhã, quinta aula, ó, passo a passo para identificar o corpo vegetal. Sabia? Amanhã a gente vai falar isso aí, ó. Como identificar o corpo vegetal, tá bom? Simone, muito obrigada, meninas, muito obrigada mesmo. Aí me ajudem aí, vão divulgando, vão tirando prints e ajudando mais pessoas a entenderem um pouquinho mais desse mundo maravilhoso das plantas. Muito obrigada pela presença de todos e ó, conto com vocês amanhã, 7 horas. Beijo, Carla. Beijão pra vocês.